Saudações, mestre líder falando. Nós vamos tentar nesse vídeo mostrar uma coisa importante. Os palestinos não são meros árabes, dos quais há 400 milhões, como a extrema-direita, os evangélicos e o Estado de Israel quer nos fazer crer. Os palestinos são descendentes do povo de Jesus Cristo, certo? Dos israelitas. Nós já mostramos no outro vídeo curto que não existe povo judeu, certo? Vamos só relembrar rapidamente do argumento, simples, da essência do argumento. É o seguinte: os brancos hoje no estado de São Paulo já são a maioria dos praticantes de religião de matriz africana. Traduzindo, você vai no terreiro de Candomblé de São Paulo, tem mais branco do que preto. Aí você vê um branco lá, eu tenho aluno, tem aluna. Iemanjá, não sei o que, Oxóssi. Branquinha. Né? Esses brancos praticam a religião Yorubá, né? Candomblé. Perfeito. Agora, eles são do povo Yorubá? São do povo Yorubá? Não. Não são do povo Yorubá. Deixa eu até mostrar para vocês isso. O que é alguém do povo Yorubá? Eu fiz um fio sobre o povo Yorubá na outra rede social. Posso garantir que eu entendi bastante o que são os Yorubás. Aqui, deixa eu mostrar. Pertencer ao candomblé, mas ser branco, não te faz pertencer ao povo Yorubá. Da mesma forma, praticar a religião judaica, mas sendo branquinho de olho azul, de origem europeia ou americana, pode ter certeza, meu filho, não te faz pertencer ao povo israelita. Você só pratica a religião deles. Não empolga, não. Certo? Então, o Estado pratica a religião deles. Não empolga, não. Certo? Então, o Estado de Israel foi fundado por ateus, né? Com base em uma mentira. São pessoas que não acreditavam nas bobagens que eu estava falando. Deixa eu colocar mais um videozinho sobre isso. Zionism is a political philosophy which has brought about the state of Israel, the so-called state of Israel. This political philosophy has nothing to do with religion. On the contrary, it seeks to confuse others and let them think that Zionism and Judaism is one and the same. I am a conscious African. I know properly my history. I know that Africa gave Judaism to the world. I know that the first Jews in the world were Africans. Not only do I know this, but I inform everyone who has doubts about it to read a book by Sigmund Freud entitled Moses and Monotheism as a beginning. Consequently, I know that Judaism and Zionism are not the same. Zionism had its first organizational expressions in 1897 in Basel, Switzerland, in Europe. Here was a man by the name of Theodor Herzl, H-E-R-Z-L. He was the founder of Zionism. He said that he was going to find the state that God promised the Jews. Listen to this very carefully. This man, Herzl, was an atheist. He believed that there was no God. He said God did not exist. Now, how is it that a man who believes that God does not exist is going to find a state that God promised to his chosen people? I'll tell you, this man is Satan in disguise. Zionism is a satanic movement. It is devil. It is imperialism. It is racist. It has gone and taken the lands of the Palestinian people and through terrorism has driven them out. And through terrorism, it maintains its power. And the United States of America, with over 6 million homeless, sends to Israel billions and billions and billions of dollars everywhere to bomb Palestinian people while homeless people are here and unemployed are here. Zionism is going to raise this war and make the people in America become clear to... Israel fez. Eles queriam a expulsão de toda a população nativa. E quem fala isso não sou eu. É o então presidente dos Estados Unidos, Harry Truman. Desde o começo eles planejaram expulsar toda a população nativa. We had several other people in the country, even among the Jews, the Zionists particularly, who were against anything that was to be done if they couldn't have the whole of Palestine and everything handed to them on a silver plate so they wouldn't have to do anything. It couldn't be done. We had to take it in small doses. You can't move 5 or 6 million people out of a country and fill it up with 5 or 6 million more and expect both sets of them to be pleased. 49.
But don't think that decision to recognize Israel was an easy one. I had to make a compromise with the Arabs and divide Palestine. The Jews wanted to chase all the Arabs into the Tigris and Euphrates River, and the Arabs wanted to chase all the Jews into the Red Sea. And what I was trying to do was to find a homeland for the Jews and still be just with the Arabs. Ok. Aí que entra a questão. Quem que era essa população nativa? Os palestinos. E o que que essa população nativa é? Nativa, né? De lá. Ou seja, é o povo de Jesus Cristo. Se você pega o DNA de um palestino de hoje e compara com o de um israelita que viveu entre o cativeiro da Babilônia e a expulsão, a diáspora do ano 70, você vai ver 99% de semelhança genética, ou seja, é o mesmo povo. Se você pega o DNA de um palestino e compara com o povo que deu origem aos israelitas, os hebreus, né? É fácil, pega o DNA. Uma pessoa vive e compara com o de um esqueleto, de uma pessoa que viveu naquela época. Você vai ver que é basicamente o mesmo povo. Os israelitas descendem dos hebreus. Se você pega o DNA de um hebreu, de um israelita, de um palestino, e compara com alguém da cultura natufiana, adivinha o que você vai descobrir? Que é essencialmente o mesmo povo. Então, se você expulsar os palestinos, você está expulsando o povo de Jesus Cristo, o povo de Israel. O Estado de Israel foi uma ficção baseada em mentira e delírio religioso criado por ateus, com amplo apoio dos Estados Unidos. O povo de Israel é o palestino. Raízes do povo da Palestina têm pelo menos 40 mil anos, datam do Aurigociano, depois avança para o Aurigociano Levantino, depois avança para a cultura Quebarã, a qual por sua vez deu origem à cultura natufiana. E essa cultura natufiana, ela deu origem aos primeiros povos semitas, dos quais os hebreus são apenas um deles. Aí o que a gente diz? Os hebreus, como se tornaram pastores, foram para a região da Mesopotâmia conviver com povos agrícolas como os acádios. Foram expulsos de lá porque a pecuária enche o saco, voltaram e ao voltar criaram a narrativa mítica de Abraão, de Ismael, de Arca de Noé, de Jó, tudo isso. Mas evidentemente esses personagens, talvez até tenha existido alguém com esse nome e tal, mas o que está atestado no Velho Testamento não é histórico, certo? É uma narrativa mítica. Perfeito? Uma dessas narrativas míticas foi, por exemplo, a ida dos hebreus para o Egito, onde eles supostamente foram escravizados, depois um cara chamado Moisés levou eles para o deserto durante 40 anos e não sei o que. Cara, isso não aconteceu, isso não existiu, isso são narrativas mitológicas, são mitos fundadores que estão sendo usados, foram usados por ateus para criar uma narrativa religiosa que justificasse um local que, na verdade, de exílio para os europeus de religião judaica. Essa é a verdade. Se ficou alguma dúvida, pode manifestá-la. A gente faz outro vídeo, a gente explica, a gente traz fontes, faz o que você quiser. A gente só não quer que a mentira sirva como justificativa para esse colonialismo safado, para esse imperialismo medonho, para a guerra, para essa tragédia que vem acontecendo, da qual eu não vou mostrar a imagem. Não faço propaganda de guerra. A guerra é uma coisa horrorosa, é uma coisa terrível. A guerra adoece ou embrutece. Se você ver as imagens, ou seu coração vai se pedaçar, ou ele vai virar pedra. Simples assim, cara. Eu evito ver as imagens. Eu evito ver, de verdade, eu evito ver essas imagens. Aconselho você a evitar também. Estude. Procure bons argumentos. Procure saber. Você ganha muito mais do que vendo essas imagens de terror. Você não precisa se lambuzar de sangue para entender o que está acontecendo. Você precisa de luz. Nós precisamos de luz. Uma luz que não produz sombra. A do conhecimento. Correto?
Qualquer coisa, estamos aqui.